Olá, meninos. Bom dia. Vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha rapidinha para que vocês se deem bem na prova de recuperação. Espero que vocês não tenham ficado, mas se ficaram, vamos às dicas, né? Primeiro, nós vamos falar da composição. Na aula passada, o professor falou sobre as características gerais dos seres vivos. Agora, composição química dos seres vivos. A gente sabe que os seres vivos são formados por dois tipos de substâncias, né? Dentro da química, chamadas inorgânicas e as orgânicas. E dentro das chamadas inorgânicas, nós temos aqui principalmente a água. Deixa eu botar aqui o meu pincelzinho, meu iluminador. A gente tem principalmente a água, porque a água é super importante para os seres vivos, por causa da polaridade dela, por causa do alto calor específico, por causa da capacidade dela ser o solvente de várias substâncias, né, dentro do organismo, por participar das reações metabólicas. Então, a água é muito importante para o ser vivo. E os sais minerais, principalmente os sais minerais na forma de íons. Mas na aula de hoje, além da água, a gente vai chamar atenção para substâncias orgânicas. Na verdade, a gente tem 5 categorias de substâncias orgânicas formando os seres vivos. A gente tem os glicídios, que são chamados carboidratos, os lipídios, que são chamadas gorduras, as vitaminas, né? Temos as proteínas e enzimas, que são super importantes para os seres vivos, e os ácidos nucleicos, que estão relacionados com a hereditariedade. Vamos ver alguns mais ou menos e outros bem rapidinho. Então, primeiro nós vamos ter que entender que quando a gente fala em substância orgânica, nós estamos falando em substâncias formadas por chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, as moléculas orgânicas são formadas principalmente por esses átomos aqui, tá? Dependendo da molécula orgânica, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Dependendo da molécula orgânica, acrescentamos o nitrogênio. Algumas têm o fósforo e algumas, além de tudo isso, têm o enxofre. Então, nitrogênio, fósforo e enxofre não está presente em todas, mas em algumas. Agora, carbono, hidrogênio e oxigênio em todas, tá? Nessas moléculas orgânicas, os carbonos, né, a molécula, os carbonos, eles estão ligados de modo covalente, aquela ligação química que a gente representa por um tracinho. Bom, quando a gente fala em substâncias orgânicas, primeiro nós vamos falar dos glicídios. Os glicídios também são conhecidos como açúcares ou carboidratos. São substâncias orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio só. Não tem outro átomo formando essa molécula. Ela é superabundante na natureza, porque o que a gente pensa tem glicídio, em termos de alimentos, em termos de estrutura dos seres vivos, em termos de estrutura do corpo do ser vivo, tem o tal do glicídio, né, ou carboidrato. Apesar desses glicídios poderem ser chamados de açúcares, nem todos têm sabor doce. Por exemplo, experimenta lá a maisena na casa de vocês, que é o amido de milho. Ela não tem um sabor doce, né? Mas ela é um glicídio, ela é um carboidrato. Quais são os exemplos que a gente tem aí para nós na biologia do primeiro ano de glicídios? A glicose, o açúcar que a gente adoça no nosso leite, no nosso café, a lactose, que é o açúcar do leite, o amido, que é o que faz a maisena, ou o amido que faz o polvilho para fazer o pão de queijo, né? O amido, e a celulose, que está na parede das células vegetais, ok? Bom,
Quais são as funções do glicídio? Por que eles são importantes para os seres vivos? Primeiro, porque ele tem uma função energética, ele é a fonte primária de energia para o metabolismo dos seres vivos. Por isso, eles são a base das pirâmides alimentares. Então, a pirâmide tem aquele formato de triângulo, né? E aqui na base estão os carboidratos, porque a gente precisa de carboidratos numa certa quantidade para conseguir energia para o nosso metabolismo. Então, ele é a fonte primária de energia, ok? Mas ele também pode fazer parte da estrutura de moléculas ou do corpo do ser vivo. Por exemplo, quando forma as paredes celulares e também algumas partes, né, das membranas celulares. Lembra, gente, que toda célula tem membrana celular, mas só as células vegetais têm paredes celulares, que é uma coisa a mais da membrana. Também fazem parte do exoesqueleto dos artrópodos, né? A quitina, que é aquela camada mais encrostadinha, né, do exoesqueleto dos artrópodos, e também fazem parte das moléculas de ácidos nucleicos DNA e RNA, como, por exemplo, a pentose, chamada ribose, e desoxirribose. Então, aqui no DNA e no RNA e na parede celular e na membrana tem função estrutural. Aqui também no exoesqueleto, função estrutural, mas para o ser vivo, fonte primária de energia, ok? Agora, esses glicídios, eles podem ser classificados de acordo com a seguinte pergunta: quantas unidades formam esse carboidrato, esse glicídio? O monossacarídeo é um tipo de glicídio formado por uma unidade só de glicídio. A unidade que forma o glicídio é chamado monossacarídeo. Pessoal, pensa que esse monossacarídeo é um tijolo e vários tijolos formam uma parede. Então, o monossacarídeo é a unidade que forma os carboidratos. Eles são os mais simples e, por serem os mais simples, eles não sofrem quebra quando a gente come esses monossacarídeos. Eles não são digeridos, eles não são quebrados. Se eu, por exemplo, comer um carboidrato mais complexo, no meu sistema digestório ele vai ser quebrado até ser transformado em monossacarídeo, mas quando chegar em monossacarídeo não dá para quebrar mais, porque ele já é a unidade, né, de carboidrato. As mais significativas, os monossacarídeos mais significativos para os seres vivos são as pentoses, que são os monossacarídeos formados por 5 carbonos, como, por exemplo, a ribose e desoxirribose, e as chamadas hexoses, que são os monossacarídeos formados de 6 carbonos. Quem são essas hexoses tão importantes para a gente? A glicose, né, que é o açúcar normal, a frutose, que é o açúcar das frutas, e a galactose, que ajuda a fazer o açúcar aí do leite, tá bom? Então, olha, gente, voltando. O que é monossacarídeo? O monossacarídeo é a unidade que forma o carboidrato. Porque ele é a unidade, ele não vai sofrer digestão, ele não vai ser quebrado em moléculas menores. Quem são os monossacarídeos mais importantes para os seres vivos? A ribose e a desoxirribose, que por terem 5 carbonos na molécula, eles são chamados pentose. A glicose, a frutose e a galactose, que por terem 6 carbonos na molécula, são chamados de hexoses. Agora, a gente tem os disacarídeos também. O que é um disacarídeo? É uma molécula formada por 2 monossacarídeos que se ligam, né, por ligação química. Quem são os disacarídeos mais importantes para a espécie animais, principalmente, né? A sacarose, que é o açúcar que a gente usa na nossa casa para adoçar as coisas, que é a união da glicose mais a frutose, e a lactose, que é o açúcar que a gente encontra no leite. Tem muita gente que é alérgico, né? Não consegue digerir essa lactose.
Então, vendem agora os produtos zero lactose. Mas o que é a lactose? A lactose é um disacarídeo formado pela união entre uma glicose e uma galactose. Ó, glicose, galactose, frutose são monossacarídeos. Eu ligo 2 monossacarídeos, eu vou ter um disacarídeo sacarose. Eu ligo 2 monossacarídeos, eu vou ter a lactose, que é um disacarídeo. Agora, eu posso ter polissacarídeos, quer dizer, vários monossacarídeos ligados, né, por ligações químicas. Exemplo, os 4 exemplos mais importantes para a espécie humana: o amido, que é a reserva de energia dos vegetais, o glicogênio, que a gente tem nos nossos músculos e no nosso fígado, que é a reserva de energia dos animais, a celulose, que é estrutural, ela faz parte da parede celular dos vegetais, e a quitina, que é estrutural, ela faz parte do exoesqueleto dos artrópodos. Então, dos 4 polissacarídeos, esses 2 primeiros aqui são reserva de energia. Esses 2 últimos aqui, olha, são estruturais, tá? Quanto aos lipídios, gente, lipídio é gordura. Quem são os lipídios? São as gorduras, óleos, ceras, alguns hormônios, por exemplo, são lipídios, tá? Algumas vitaminas são lipídios. São substâncias insolúveis na água. Por quê? Porque eles são substâncias polares. Polar quer dizer, tem uma carga elétrica. Eles são substâncias. Ai, gente, desculpa, eles são substâncias apolares, quer dizer, não possuem. Eu estou pensando na água, porque eles são insolúveis na água. A água é uma molécula polar. Ela tem carga elétrica, um lado dela é positivo, um lado dela é negativo. Lembra daquela estrutura do oxigênio e as 2 perninhas de hidrogênio? Então, do lado do oxigênio é negativo, das 2 perninhas de hidrogênio é positivo. Então, a água é uma molécula polar. Como os lipídios são moléculas apolares, isto é, sem carga, eles são insolúveis na água, eles não se dissolvem na água. Então, a água, para os lipídios, não é um solvente. Os lipídios só vão ser solúveis em solventes orgânicos, tá bom? Então, olha, eu tenho que a água é polar e o lipídio é apolar. E eles não se dissolvem na água por causa disso. Quanto aos tipos de lipídios, a gente tem vários tipos de lipídios. Eu vou destacar aqui apenas aqueles mais importantes para os seres vivos. Por exemplo, os glicerídeos. Os glicerídeos são lipídios formados pela união de um álcool e um ácido graxo, tá? Esse glicerol é um álcool, né, uma substância formada de 3 carbonos e um ácido graxo, que vai se ligar a esse glicerol. Nos seres vivos, os glicerídeos são reserva de energia. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que os carboidratos são reserva de energia, mas os lipídios também funcionam como reserva de energia? Mas é todo lipídio que funciona como reserva de energia? Não, nem todos eles. Existe um lipídio específico. Quem é o lipídio específico que é reserva de energia e isolante térmico? Os glicerídeos. Ser é isso? Não. Quem são? São os glicerídeos. Porque cera, gente, não é reserva de energia, mas ela tem a função de impermeabilizar as folhas vegetais para ela não transpirar de modo excessivo e perder muita água. Quando você encera uma superfície, é para proteger essa superfície, ela vai impermeabilizar essa superfície, para a água não sair ou não, no caso dos nossos móveis que a gente passa cera, não entrar. As abelhas, por exemplo, fazem as suas colmeias com cera,
Por quê? Porque bate a chuva não encharca a colmeia da abelha, bate a chuva e escorre. Então, a cera é impermeabilizante, tá? Agora tem os esteroides também, que são lipídios, que são gorduras. O esteroide mais famoso é o colesterol. Tem os fosfolipídios, que também são importantes, porque fazem parte das membranas biológicas, né, da estrutura da membrana biológica, e a gente tem, por fim, as proteínas. As proteínas são, não, falta mais um, gente. As proteínas são moléculas, né, formadas por unidade chamada aminoácido. Pensa que um aminoácido é uma pérola e eu estou fazendo um colar de pérolas. Cada pérola é um aminoácido. E um aminoácido se liga a outro aminoácido por uma ligação química muito específica, chamada ligação peptídica. Tá certo? Quais seriam as funções dessas proteínas no nosso organismo? Bom, primeiro, ela pode ser um catalisador biológico se ela for chamada de enzima. Lembra da tal da enzima que ajuda nas reações químicas do organismo? Ela pode também ter uma função estrutural, quando ela faz parte, por exemplo, da estrutura da célula, como, por exemplo, o citoesqueleto celular é feito de proteínas, né? A chamada tubulina, a chamada elastina, ou quando faz parte, por exemplo, da estrutura do músculo, né? A quitina, a miosina, então ela tem função estrutural. Ela pode ser reserva de energia. Gente, quem é a primeira reserva de energia que a gente tem? Carboidrato. Quem é a segunda reserva de energia que a gente tem? Lipídio. Quem é a terceira reserva de energia que a gente tem? As proteínas. É lógico que o camarada que chega a usar a proteína como fonte de energia, ele já está sem comer mais de 60 dias, né? Já está lá pele e osso, vamos assim dizer, porque já está sem forças. Bom, essas proteínas também estão relacionadas com a contração. Lembra da actina e miosina na fibra muscular? Então, relacionada à contração. As proteínas podem ser hormônios também, tem vários hormônios que são proteínas, alguns hormônios são lipídios. Ela também pode funcionar como uma transportadora de substâncias, por exemplo, a nossa hemoglobina, uma proteína que transporta gases respiratórios. E pode ser defesa, como por exemplo os anticorpos, né? O anticorpo é uma proteína de defesa. E no nosso último slide, os ácidos nucleicos. Pessoal, quando a gente fala em ácidos nucleicos, nós estamos falando em moléculas de caráter ácido encontrada no núcleo celular, né? Mas algumas podem ser encontradas no citoplasma também. Formada por uma cadeia de unidade chamada nucleotídeo. Então, vamos lá, gente. Quem é a unidade que forma os carboidratos? O monossacarídeo. Quem é a unidade que forma as proteínas? O aminoácido. Quem é a unidade que forma a molécula de ácido nucleico? Os nucleotídeos, ok? Bom, quais são as funções? Quem são, aliás, esses dois nucleotídeos? Tem o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e tem o ácido ribonucleico, que é o RNA. O que eles servem dentro do nosso organismo? Principalmente comandar a síntese de proteína dentro de uma célula e, se você estiver pensando em reprodução, transmitir as informações genéticas durante o processo de reprodução, tanto celular, que a gente chama de mitose, como na reprodução mesmo dos seres vivos, né? Que os pais passam para os filhos as suas características genéticas e passam como? Por meio da molécula de DNA, que contém os genes, né? Se vocês estão lembrados, é essa molécula de DNA aqui que tem os genes, ele é uma sequência linear de genes. Então, os pais passam para os filhos esses genes, de que jeito? Na molécula de
DNA, tá ok? E com isso, então, a gente termina a nossa aulinha de revisão de hoje, bem rapidinho, e como todo meu aluno conhece, preste atenção nos destaques amarelinhos, tá bom? Então, tenham uma boa prova, meninos, e até a nossa próxima aula. Estudem e sucesso na provinha de vocês. Tchau, tchau.